Marte tem sido alvo de diversas pesquisas já há alguns anos, realizadas pelas agências espaciais, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. E isso não é mistério para ninguém de que o objetivo principal, ou um dos objetivos principais, é encontrar provas de vida em Marte. E nesse vídeo eu trago a você algumas informações importantes que a NASA descobriu recentemente, através de marcas ou imagens de figuras hexagonais com fortes indicativos de que houve presença de água em Marte em anos passados. Então acompanha comigo que eu vou te mostrar cada detalhe dessas imagens, com apontamentos inclusive de outras pesquisas já em complementação às imagens encontradas pelo rover Curiosity. Bem-vindos ao Mentalidade Empreendedora. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo, pois assim você nos ajuda a produzir mais conteúdos como esse. Rachaduras na lama marciana antiga surpreende a equipe do rover Curiosity da NASA. Nesse momento você observa uma vista panorâmica capturada pelo rover Curiosity da NASA em Marte, mostrando uma localidade apelidada de Ponters, onde cientistas avistaram rachaduras de lama antigas e preservadas que se acredita terem se formado durante longos ciclos de condições úmidas e secas ao longo de muitos anos. Acredita-se que tais ciclos suportem condições nas quais a vida poderia se formar. Um novo artigo publicado pela revista Nature sugere que as mesmas condições que criaram as rachaduras podem ter sido favoráveis ao surgimento da vida microscópica. Os cientistas não têm certeza de como a vida começou na Terra, mas uma teoria predominante postula que ciclos persistentes de condições úmidas e secas, ou seja, uma variação, entre o úmido e o seco, na Terra ajudaram a montar os complexos blocos de construção químicos necessários para existir ou ter a vida microbiana. O que seriam esses blocos químicos? Seria uma organização dos átomos formando os complexos aminoácidos que dão origem às proteínas. É por isso que uma colcha de retalhos de rachaduras de lamas antigas, bem preservadas, encontradas pelo rover Curiosity da NASA em Marte, é tão emocionante para a equipe que coordena essa missão. Esse artigo da Nature detalha como o padrão hexagonal característico dessas rachaduras de lama oferece a primeira evidência de ciclos úmidos e secos ocorrendo no início de Marte. Essas rachaduras de lama específicas se formam quando as condições úmidas e secas ocorrem repetidamente, talvez, quem sabe, sazonalmente. Essas informações elas foram ditas pelo autor do artigo, William Rapin, do Instituto de Astrofísica e Paleontologia da França. O rover Curiosity está gradualmente, lentamente, subindo as camadas sedimentares do Monte Char, que tem em torno de 5 quilômetros aproximadamente de altura e fica localizado na cratera chamada Cratera Gali. O rover, ao percorrer essa área, foi possível avistar através de suas câmeras rachaduras que foram encontradas nessa área do solo. Essas rachaduras foram avistadas no ano de 2021, após perfurar uma amostra de um alvo de rocha apelidado de Ponters, encontrado dentro da zona de transição entre a camada rica em argila e outra mais alta, que é enriquecida com minerais de sais, ou minerais salgados, chamados de sulfatos. Enquanto os minerais de argila geralmente se formam na água, os sulfatos tendem a se formar conforme a água seca. Isso é algo bastante curioso porque os minerais predominantes em cada área refletem diferentes eras da história da cratera de Gali.
Essa zona de transição entre elas oferece um registro de um período em que longos períodos de secas se tornaram predominantes e os lagos e rios que antes enchiam a cratera começaram a recuar. Agora você pode observar uma comparação feita entre a imagem real do solo da cratera Gali com uma imagem contornada aí, mostrando cada figura ou cada estrutura hexagonal. Esse close, né, tirado aí através da câmera do Curiosity, na região de Ponters, revela esses padrões hexagonais detalhados em vermelho. Se você observar, estão bem delineados aí ou detalhados em vermelho. E sugere que essas rachaduras de lama se formaram após muitos ciclos de umidade e seca, né? Um período em que ocorreu uma seca mais intensa, logo em seguida um período mais úmido. E essas variações ou essa sazonalidade foram responsáveis aí por formar essas figuras hexagonais. À medida que a lama seca, ela encolhe e se fratura em junções em forma de T, que é o que o Curiosity descobriu anteriormente em outra área próxima, chamada de Old Soaker, uma coleção de rachaduras de uma lama mais abaixo do Monte Sharp. Essas junções são evidenciadas, ou são evidências, né, de que a lama de Old Soaker se formou e secou uma vez, enquanto as exposições recorrentes à água que criaram a lama de Ponters fizeram com que as junções em forma de T amolecessem e se tornassem ou se transformassem em forma de Y, eventualmente formando um padrão hexagonal. As imagens hexagonais na zona de transição continuaram a se formando mesmo com a deposição de novos sedimentos, indicando que as condições úmidas e secas continuaram por longos períodos de tempo. A equipe que acompanha, né, essa pesquisa e que coordena o rover Curiosity, utilizando um dos seus instrumentos, um instrumento de laser com bastante precisão, confirmou uma crosta resistente de sulfato ao longo das bordas dessas rachaduras, o que não é muito surpreendente, né, dada a proximidade da região com alta concentração de sulfato. A crosta salgada é o que tornou as rachaduras de lama resistentes à erosão, preservando-as por bilhões de anos. As condições certas, né? Essa é a primeira evidência bastante tangível que podemos ver de que o antigo clima de Marte tinha ciclos muito úmidos e secos, ou seja, né, variando constantemente, tendo uma certa sazonalidade, bem regulares, semelhante aos que nós temos aqui na Terra. Mas ainda mais importante do que esses ciclos úmidos e secos, são úteis, talvez até necessários para a evolução molecular que pode levar à vida. Então essas são afirmações, né, do autor do artigo da revista Nature. Embora a água seja essencial para a vida, um equilíbrio cuidadoso é necessário, né? Nem muita água e nem tão pouca. Os tipos de condições que sustentam a vida microbiana, aquelas que permitem um lago duradouro, por exemplo, não são as mesmas que os cientistas acham que são necessárias para promover reações químicas que podem levar à vida. Um produto-chave dessas reações químicas são longas cadeias de moléculas baseadas em carbono, chamadas polímeros, incluindo ácidos nucleicos, moléculas consideradas blocos de construção química da vida, como a conhecemos, ou seja, né, os aminoácidos que dão origem aos RNAs, aos DNAs, que são as moléculas que
contém o código da vida. Bom, os ciclos úmido e seco controlam a concentração de produtos químicos que alimentam as reações fundamentais que levam à formação dessas moléculas da vida. Esse artigo, publicado pela Nature, expande o tipo de descobertas que o Curious fez, disse o cientista do projeto da missão. Ao longo de 11 anos, encontramos ampla evidência de que o antigo Marte poderia ter suportado vida microbiana. Agora a missão encontrou evidências das condições que podem ter promovido a origem dessa vida também. A descoberta das rachaduras de lama de Pontress pode, de fato, ter fornecido aos cientistas sua primeira oportunidade de estudar os restos do caldeirão da vida. As placas tectônicas da Terra reciclam constantemente sua superfície, enterrando exemplos de uma boa parte da sua história pré-biótica. Mas Marte já não é assim, Marte não tem placas tectônicas, então períodos muito mais antigos da história do planeta foram preservados. Isso é muito fabuloso, Isso é muito interessante porque é muita sorte da nossa parte ter um planeta como Marte por perto, que ainda guarda memórias dos processos naturais que podem ter levado à formação da vida. Essa é uma informação que ficou bem clara, na visão do autor que publicou as informações na revista Nature.